Olá, hoje é segunda-feira, dia 19 de junho de 2023. Chico Buarque tem uma letra que eu acho interessante e o título da música é Notícia de Jornal. Determinado jornalista contou que a mulher foi espancada pelo marido, levada para o hospital, medicada e retornou para o lar. Aí a letra da música contesta dizendo o seguinte: o lar já não existe, ninguém volta ao que acabou. E ele conclui essa música dizendo o seguinte: a dor da gente não sai no jornal. Na minha infância, havia os jornais populares que quase sempre estampavam manchetes de crimes passionais. As fotos eram trágicas, tétricas, fortes. Saíam para o povo pensar: a minha vida está ruim, mas há quem viva pior. Já disse isso aqui numa outra meditação. Mas os jornais mais sérios raramente noticiavam crimes. Pouco sabíamos sobre balas perdidas, traficantes ou chacinas, porque eram raros. Nesses jornais, uma vez ou outra, crimes eram mostrados na primeira página. Lembro-me bem, eu era pequeno, lá pelos anos 60, de um bandido que fez história no Rio de Janeiro, o Cara de Cavalo. A cidade era pacata e a vida era muito tranquila. Pegue os jornais de hoje e note que quase tudo é crime. Do início ao fim, o jornal fala de crime, inclusive os jornais da TV. Mas, curiosamente, eles continuam desinteressados na dor da gente. Só quando há uma catástrofe, a queda de um avião em que todo mundo morreu, enchentes que destroem uma comunidade inteira, e aí assim flashes da agonia humana invadem as redações. Mas os jornais fazem algo pior. As suas notícias produzem dor na gente. A cada dia, lendo suas capas, lendo ou vendo suas principais notícias, sinto-me deprimido. Como pode uma pessoa normal se sentir bem com notícias mais ou menos assim? Regime de semi-escravidão é encontrado em pleno Rio de Janeiro. Santa Catarina, Recife, Conchinchina, vive o caos, agora com saques. Venda de sentença faz ministro tal virar réu. Atentados em série matam 80 no México, no Brasil, na Índia, sei lá em quê. Pensando bem, os jornais são apenas espelhos da nossa sociedade. Simplesmente retratam o que somos e como a nossa maldade aumenta. Como as notícias são sempre ruins, elas correm o risco de se banalizar. Assim, eles precisam estampar a cada dia algo pior para nos sensibilizar. Afinal, ninguém mais perde tempo hoje lendo que houve um assalto ali ou aqui. Isso passou a ser normal. Ninguém vive boquiaberto, estupefato, quando lê que bandidos estão dando ordens dentro das cadeias. Isso é comum. Ninguém se abala quando um governante é desmascarado com um escândalo de corrupção. Nesse nosso Brasil, essas coisas são fatos de todos os dias, lamentavelmente. Hoje só ficamos revoltados quando assaltam e arrastam criancinhas pela rua, ou quando as jogam do alto de um edifício. Estamos desaprendendo a chorar as nossas desgraças. Triste a nossa sociedade que, embevecida com a futilidade, fica indiferente aos nossos horrores diários. David Wells fala da nossa cultura moribunda. Entre outras coisas, ele aponta a violência que cresce 10 vezes mais que a população. Isso mesmo.
cresce 10 vezes mais que a população. A escravidão, as drogas que matam a nossa juventude, os valores da família que são combatidos, inclusive pelos jornais, fazendo crescer o número de filhos que vivem em famílias desestruturadas. Substituímos caráter por desempenho, virtude pelo charme, o ser pelo ter. Chamamos luz de trevas e trevas de luz. Aplaudimos a desonra e fazemos troça da virtude. Trocamos os nossos heróis por celebridades. Assim, o edifício moral que deveria proteger a nossa sociedade está simplesmente desabando. Você nota isso, você sabe disso. Nós precisamos voltar a dizer que a humanidade está em guerra contra Deus e, consequentemente, em guerra contra si mesma. Necessitamos resistir à inversão e ao desprezo de valores. Precisamos nos amoldar ao padrão, precisamos não nos amoldar ao padrão deste mundo, mas nos manter firmes na rocha da verdade de Deus, como diz o apóstolo Paulo, e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. A nossa dor ao ver ou ler jornais diários deve nos mover a pregar o Evangelho e falarmos da dor de Deus ao olhar para o nosso mundo. Necessitamos urgentemente voltar a pregar sobre o pecado e arrependimento e anunciar Jesus como o único remédio de Deus. Você tem feito isso ou já está completamente insensível? Temos que parar para pensar a nossa posição como crentes, filhos de Deus, amados do Senhor, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e nos desafiou a sermos filhos da luz. Que Deus nos abençoe e voltemos a pregar o Evangelho e amar as pessoas e nos sensibilizar com esse mundo que está cada vez mais podre. Vamos orar. Pai, nós te damos graças porque nós somos a geração eleita, teu povo santo, a nação santa, o povo adquirido, para falar das tuas virtudes, tu que nos tiraste das trevas e nos chamaste para a tua maravilhosa luz. Olhamos para esse mundo e estamos ficando insensíveis a toda essa dor. Deus, não permita que isso aconteça no nosso coração, mas que nos sensibilizemos e que, sensibilizados, nós preguemos o Evangelho, testemunhemos de Jesus, falemos do amor dele e tenhamos, ó Deus, a oportunidade de falar da esperança que ainda há em Cristo. Oramos pedindo a tua bênção, Senhor, para cruzarmos essa semana debaixo da tua graça. Dá-nos, ó Deus, uma visão clara da tua vontade e a alegria de obedecê-la. Nós rogamos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada.